Evangelho de Lucas, capítulo número 9, verso 18 em diante. O tema da minha palavra hoje é uma mensagem velha para um ano novo. Acompanhe a leitura comigo. Evangelho de Lucas, capítulo número 9, verso 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou: que as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contasse isso a ninguém. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem quiser perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Até aí. Irmãos, geralmente, em um ano novo, nós esperamos uma mensagem nova, que nos norteie como nós devemos viver o nosso ano que se inicia, os novos 365 dias. E baseado nisso, muitos pastores coaching, eles se aproveitam desta data, deste início de ano, para começarem a dizer o seguinte: esse será o ano da conquista, esse será o ano de grandes coisas, este será o ano do consolo, este será o ano da família. É interessante que nunca os vemos pregando o seguinte: este será o ano do arrependimento, este será o ano do temor, este será um ano de santidade. Isso não é muito atraente para se começar o ano. Então os temas de suas mensagens giram em torno de 3 princípios para um ano vitorioso, 5 passos para alcançar uma bênção, 10 maneiras de ter um ano próspero, e por aí vai. É interessante que os próprios crentes alimentam dentro de si uma enorme expectativa por ouvir algo novo, por ouvir algo desse gênero. Porém, como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Logo, nós só precisamos de uma mensagem: o Evangelho. O Evangelho. Por isso, independente da data, se é dia dos pais, se é dia das mães, ou qualquer outra, nós prosseguimos a pregar as boas novas de Jesus Cristo. Porque Jesus, irmãos, ele é o centro de tudo. Não, ele não é apenas o centro da Bíblia, ele é o centro de toda a história humana. Logo, se você não tem a Jesus Cristo como centro da sua vida, não adianta ouvir qualquer outra coisa que alimente expectativas para um ano novo, pois não há esperança de algo melhor para quem não tem a Cristo. Ou seja, sem Cristo nós estamos perdidos. Portanto, o que eu trago a vocês não é uma mensagem nova, mas é a boa e velha mensagem do Evangelho, que tem mudado e transformado vidas, como diz a palavra do Senhor. E com velha aqui eu não quero dizer ultrapassada, antiga, sem importância, retrógrada, não. Mas algo que é fundamental para a nossa vida. Algo que nós devemos colocar como alicerce do nosso ser. Uma mensagem que é transcendente e mais excelente que todas as outras. Ela tem sido pregada ao longo dos séculos pelos nossos irmãos piedosos e não apenas tem proporcionado aos que creem um ano novo, mas uma vida nova em Cristo Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 5,17.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Somente aqueles que creram em Cristo podem desfrutar não apenas de um ano novo, mas de uma vida nova no Senhor. Pastor, o senhor deve estar confundindo a plateia a qual o senhor está pregando. Nós já somos crentes. Nós já ouvimos o Evangelho. Nós já sabemos o que é a boa nova de Jesus Cristo. Nós não precisamos dessa mensagem. E crer nisso é um engano. Porque até mesmo crentes precisam ser lembrados de vez em quando desta boa e velha mensagem. O apóstolo Paulo faz isso. Em Filipenses 3:1 ele vai dizer: para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Ou seja, quanto mais nós temos compreensão dessa grandiosa e excelsa mensagem, mas nós temos segurança que nós estamos caminhando para o rumo certo. Por isso a importância de repetirmos exaustivamente as boas novas de Jesus Cristo. Ainda mais em uma época onde a suficiência das Escrituras é questionada. Onde pregadores querem atualizar a Bíblia. Ou adicionar a ela alguma coisa. Como a filosofia, a psicologia, a ciência e outros afim. Não. Nós não precisamos atualizar a Bíblia, não precisamos moldá-la à nossa cultura. O que nós precisamos fazer é aplicá-la à nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós podemos desfrutar do poder de Deus se manifestando em nós. Ok, pastor? Mas o que o texto lido tem a ver com o novo ano? É sobre isso que eu quero falar em 3 princípios hoje. O primeiro princípio é: Jesus é a esperança de um amanhã melhor. Como eu disse, sem Jesus não há esperança. Não tem como nós esperarmos algo novo sem Cristo. Ele é a base. Quando nós olhamos para esse texto, nos primeiros versos, nós observamos Jesus orando. Jesus estava diante do Pai, pedindo a sua direção. E por que nós oramos? Ora, nós oramos porque nós não temos certeza do nada. Nós não temos certeza do amanhã. E tudo que nós fazemos, muitas vezes, é dar palpite do que pode ou não acontecer. Então, como nós não sabemos do futuro, nós vamos para os pés de quem conhece todas as coisas, de quem é onipresente. Onipresente. Está em todos os lugares. Conhece todas as coisas. Nós vamos nos comunicar com Ele porque precisamos receber da sua direção. Porque precisamos saber qual é a sua vontade. Porque precisamos sintonizar a nossa vontade à dEle. Para que possamos viver nossos dias de maneira sábia. Para que possamos glorificá-lo. Mas veja bem, Jesus, Ele era Deus. Ele não precisava estar ali em oração. Mas ainda assim, Ele ora. E isso já nos dá um grande princípio. Que nós precisamos orar. Para conhecer qual é a vontade de Deus. O que Jesus estava orando? Nós não sabemos, e o texto bíblico não se preocupa em nos contar. Mas nós temos o conhecimento do diálogo que vem a seguir após este momento de oração. E o diálogo é: o que dizem as multidões sobre mim? O que estão falando a meu respeito? Então os discípulos disseram: as multidões estão dizendo que tu és João Batista. Alguns estão dizendo também que tu és Elias. E ainda outros, que é algum dos antigos profetas que reviveu. Mas todas essas respostas estavam erradas. Não era isso. Eles erraram a respeito de quem era Jesus Cristo. As multidões não tinham compreensão de quem era Jesus. Então ele volta-se para os discípulos que já estavam caminhando com ele há praticamente 3 anos e meio. E pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E como sempre, Pedro, mais ousado, se levanta e diz: tu és o Cristo de Deus. E na mosca, ele acerta a resposta. Irmãos, Cristo quer dizer ungido, quer dizer escolhido. O que Pedro está dizendo é: tu és o Messias. O Senhor é aquele que Deus Pai havia prometido a nós, aquele que libertaria o povo das trevas.
Ele acerta. Irmãos, entender isso, ter essa compreensão que Pedro teve, faz toda a diferença. Entender quem é Jesus nos traz paz, alegria e esperança. Eu me lembro, em meus dias de escola, de colégio, o seguinte. Às vezes, havia ali um valentão que ameaçava te dar uma surra na saída. Então ele dizia, te pego na saída. Irmãos, ouvir isso de alguém muito mais forte que você era realmente algo terrível. Aquilo literalmente te tirava toda a paz, alegria e esperança de sair ileso daquela situação. Então aquilo te dava dor de barriga e você não sabia o que fazer, você ligava para a mãe, dizia, me pega mais cedo. Você só queria se livrar daquela situação. Realmente era algo terrível. Porque quem pode ter paz, sabendo que alguém muito mais forte vai te dar uma surra na saída? Ninguém. O problema é que aquele que se coloca como nosso adversário não é um valentão do colégio, mas é o próprio Deus. O próprio Deus se coloca como adversário do homem que não crê em Cristo Jesus. E quem pode ter paz, sabendo que tem Deus como seu inimigo? Ninguém. Ninguém. Mas porque eu e você podemos ter paz, alegria, esperança e satisfação? Porque em Cristo nós somos justificados e agora nós estamos em paz com Deus. Ele não está irado conosco. Ele não está esperando para nos dar a merecida punição, porque quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo Jesus resplandecendo em mim e em você. Como está escrito em Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, saber que Jesus é de fato aquele que Deus havia prometido e que Ele morreu por nós, por nossos pecados, nos justificou, nos dá então tranquilidade para servir a Deus. Tranquilidade para ter um bom ano. Por quê? Porque sem Ele, irmãos, só existe angústia, tristeza e dor. Faça uma retrospectiva comigo do ano de 2022, sendo já você crente. Quantos pecados você cometeu? Quantas vezes você tropeçou, caiu, falhou? Foram inúmeras. Inúmeras. E estaríamos nós perdidos se Deus levasse em conta, se Deus olhasse para mim e para você. De fato, mereceríamos tomar o cálice da ira de Deus. Mas a boa notícia é que quando Deus olha para nós, Ele não vê a mim e a você. Ele vê o sangue de Jesus Cristo. Sim, quando nós pecamos e nos arrependemos verdadeiramente e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, é isso que acontece. Nós somos lavados de nossos pecados e Deus, ao olhar para nós, olha o seu filho pendurado no madeiro. Mesmo nós não sendo dignos de nada. Portanto, podemos nos alegrar, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele veio. Isso dá esperança para um novo ano. Jesus, irmãos, é a peça que dá sentido à vida do homem. Jesus é a esperança, não apenas de perdão de pecados, mas também de um novo céu e de uma nova terra. Como você viu aí, né? O ladrão subiu a rampa. E muitas pessoas estão no chão, angustiadas, incapazes de aceitar a derrota contra a sua expectativa. E de fato, deveria estar. Se a sua esperança está em um governante terreno, meu irmão, o que aconteceu nesse dia foi a pior coisa que poderia nos acontecer. Mas, se a nossa esperança está em Cristo, podemos ainda assim nos alegrar num novo céu, numa nova terra, sabendo que o nosso reino não é daqui, nós não somos aqui, que o reino de Deus não é aqui, mas que Ele fará novas coisas. E por que podemos ter certeza? Justamente por causa disso que Pedro disse. Porque Ele já cumpriu a sua primeira promessa de enviar a Cristo, Jesus.
E se ele enviou a Cristo, ele também cumprirá a sua promessa, dizendo que voltará e enxugará de nossos olhos toda lágrima, toda dor. Não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento, não haverá tudo que enfrentamos hoje de pior. Como é que o ímpio ele começa o ano? Da mesma forma que terminou, enchendo a cara. Por quê? Porque ele precisa se esquecer das inúmeras besteiras, mazelas que fez durante o ano todo. Porque ele precisa esquecer da sua vida miserável, da vida miserável que leva de pecado. Então ele acha que, se ele perder a noção de si, se embriagando, ele pode ter um ano melhor. E ele acha que práticas antigas, atitudes antigas, vai gerar algo novo. Mas há pessoas que não, eles não estão na cachaça, estão na droga. Eles se dopam com drogas, com maconha, com heroína e com coisas mais. Mas há pessoas que usam drogas que são um pouco mais lícitas. Quantas pessoas passaram do ano de 2022 para o ano de 2023 dopadas com remédios acalmantes, antidepressivos? Por quê? Porque a sua vida não faz sentido. E essa é a coisa mais lógica a se fazer. Se não há Deus, se não há ressurreição, se não há uma vida vindoura. Ora, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:32 o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há Cristo, se não há ressurreição, se sua promessa não é real, então a coisa mais lógica a fazer é dar vazão às nossas paixões. É o que o ímpio faz. Mas se há todas essas coisas, nós podemos ter esperança em Cristo. Nós podemos ter alegria e paz. Porque Jesus é essa peça que entrou em nossa vida para dar sentido a todas as coisas, inclusive aos momentos de dor e derrota. Mas o texto continua no verso 20. E Jesus, que trouxe esperança aos discípulos, dizendo e confirmando que Ele é o Cristo de Deus, que Ele é o libertador que eles tanto aguardavam. No verso 22, joga-lhes um balde de água fria, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus diz: eu vou morrer. E isso, irmãos, causa náusea naqueles discípulos. Como é que é, Jesus? Você pode repetir para mim? Eu vou morrer. Eu vou ser rejeitado por todos e ao fim morrerei. Essa declaração ela é tão repugnante aos ouvidos dos discípulos que Pedro, aquele que através do Espírito Santo tinha tido a revelação que Jesus era o Cristo de Deus, agora passa a repreender o mestre, dizendo: ó Senhor, certamente isso não acontecerá contigo. Certamente não morrerás. E você pode encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulo número 16, e no Evangelho de Marcos, capítulo número 8. Pedro repreendendo a Jesus. Por que isso ocorre? Porque de tudo que Jesus disse, eles só entenderam o seguinte: eu vou morrer. Eles não prestaram atenção em toda a declaração dita por Jesus. Eles não entenderam que Jesus tinha dito que seria rejeitado e morto, mas ressuscitaria. O que soou como tônica em seus ouvidos foi apenas: morrerei, serei rejeitado e morrerei. Então, ao ouvir isso, eles entram em crise. E por quê? Porque é como se Jesus estivesse dizendo: acabou a esperança. E os saltos de alegria convertem-se em lamúrias, em tristeza. Na cabeça deles, eles pensavam: mas e agora?
O que vamos fazer? Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir. Nós investimos 3 anos de nossa vida para caminhar com o Senhor. E o Senhor diz que vai morrer. Como é que nós ficamos nessa situação? Ou seja, aqueles discípulos vão de 100 a 0 em poucos minutos. A pergunta que está no ar aqui, diante o mestre dos mestres, é: o que será de nós? Este é o nosso segundo princípio. Segundo, seguir a Cristo requer que deixemos de investir a nossa vida aqui para investir no reino. Então Jesus dá essa declaração bombástica que deixa os discípulos de cabelos em pé. E agora? E a resposta para esse questionamento dos discípulos causa ainda mais ânsia neles do que a primeira declaração de Jesus Cristo. Você sabe, se você não quer ouvir uma resposta, não faça uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, quando você faz um questionamento, você precisa estar apto e preparado para receber uma resposta, por mais desagradável que possa parecer. E foi isso o que Jesus disse. Eles perguntam: o Senhor disse que vai morrer? Sim, eu vou morrer. E o que será de nós então agora? E Jesus responde: vocês também morrerão. Ele diz isso falando: porque quem quiser ser meu discípulo vai ter que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ou seja, vocês também irão morrer como eu. E neste momento há alvoroço no acampamento dos discípulos. A alma dos discípulos gela. E o seu coração começa a palpitar mais forte. Como quem diz: o mestre pirou. Do que ele está falando? Cruz. Morte de cruz. Como isso? Eu sei que você não pode entender o quão impactante é isso, porque desvaneceu em nossas mentes a representação do que a cruz causava. A cruz, irmãos, era a pior pena capital aplicada pelos romanos, que geralmente era acompanhado de um processo doloroso, começando com chicotadas, depois carregando a cruz até o local onde você seria pendurado, e por fim, você teria suas pernas quebradas, para que morresse mais rápido. Então o que Jesus está dizendo é: está vendo aquele bandido? Que faz a via cruz? Que faz a via dolorosa? Então, é exatamente este caminho de desonra, humilhação, vergonha e dor que vocês terão que tomar, se vocês quiserem ser os meus discípulos. Morrer como aqueles criminosos. Isso não parece muito esperançoso. Isso não parece trazer muita paz. Afinal, ele está falando para um grupo que tinha provavelmente menos de 25 anos. E ninguém quer morrer de uma forma desastrosa nesta idade. Então imagine o impacto que isso causou naqueles homens. Teremos que morrer como aqueles criminosos? Jesus, que papo é esse? Depois de 3 anos e meio o Senhor veio nos falar uma coisa dessa. E agora? Você deve estar se perguntando também. Ok? O que isso tem a ver com o novo ano? E mais uma vez eu te respondo. Geralmente no começo do ano, nós começamos a fazer planos, a traçar alvos, a pensar em projetos. Nós começamos a sonhar. Exemplo, este ano eu quero aprender um idioma, vou aprender o inglês.
Ou então eu farei um curso para me aprimorar. Este ano eu vou pleitear a promoção daquela vaga na minha empresa. Eu vou abrir o meu próprio negócio. Este ano eu quero investir na minha saúde. Eu vou fazer mais exercícios, vou me alimentar melhor. Ou então, eu vou casar, ter filhos. E para alguns, eu vou tirar umas férias. São muitos os planos que nós fazemos no começo do ano. Afinal, são 12 meses e 365 dias de oportunidades. E somos tão apressados em fazer isso que às vezes nem perguntamos, Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que façamos? Porque Provérbios 16:1 vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o certo antes de qualquer coisa, antes de pegarmos caneta e papel, seríamos nos ajoelhar, como começa esse texto, e orar, Senhor, qual é a sua vontade? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos para mim este ano? Mas veja, que aqueles discípulos não eram tão diferentes de mim e de você. Talvez eles pensassem, nós agora estamos andando com o Mestre. Talvez o nosso futuro agora será glorioso. Este é o libertador de Israel. E eles começavam a se imaginar como seria participar daquele movimento revolucionário contra o Império Romano. Ou seja, eles ainda não haviam entendido qual era o propósito de Jesus Cristo. Mas além disso, eles tinham vários projetos particulares. Mas o plano de Deus para eles era muito diferente. Jesus, eu tinha tantos planos, eu tinha tantos projetos, e o Senhor disse que eu vou morrer junto com o Senhor, que o Senhor vai morrer, e logo em seguida esse será o meu destino. É isso que eu estou dizendo. Se vocês querem ser os meus discípulos. Em 2021, na virada, nós estávamos aqui arrumando, e tinha uma irmã, que ela compartilhou comigo, um pouco dos seus planos para o ano de 2022. E ela me dizia, no ano de 2022, eu quero apenas servir mais ao Senhor. Eu quero ter um compromisso maior com Deus. Eu quero servir mais à igreja. E pude eu ver que, de fato, esta irmã fez isso durante o ano de 2022. Aleluia! E que se complete, continue fazendo no ano de 2023. E naquele momento, por dentro, eu fiquei, uau! É exatamente essa a resposta que eu espero ouvir de alguém que se diz cristão. Não, os meus planos, eles não são tão importantes. Senhor, eu quero te servir. Então, o que o Senhor quer que eu faça nesse novo ano? Não é isso que diz Jesus? Para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas, as coisas necessárias, nos seriam acrescentadas. Mas às vezes, nós tão atordoados, entorpecidos pelas coisas deste mundo, como aqueles discípulos, nos perdemos naquilo que é a vontade de Deus. Há uma frase que diz que a vida é como uma moeda, e você pode gastá-la como quiser, mas apenas uma vez. E é por isso que ela é tão preciosa. Porque não tem replay. Não dá para voltar. É apenas uma. E aí, diante disso, você precisa decidir com que você quer gastar a sua vida. Onde você quer investi-la. Em algo passageiro ou em algo eterno. O homem estava caminhando por um parque e ele viu uma bacia de água para pássaros. E ele passou a observar que aquela bacia era toda trabalhada. Uma verdadeira obra de arte esculpida à mão. E ele passou a pensar, certamente a pessoa que esculpiu isso gastou muitas horas, muitos dias, talvez semanas e meses. Mas aquela bacia da água chamava atenção porque ela estava abandonada. Aquele maravilhoso trabalho estava coberto
de lodo e abandonada, de forma que nem os pássaros vinham banhar-se e tomar água ali. E naquele momento o homem fez apenas uma pequena oração: Senhor, que eu não seja um construtor de bacias de água para pássaros. O que ele estava querendo dizer com essa oração? Que ele não queria investir a sua vida, que é algo tão precioso, em algo tão passageiro. Em algo que cai no anonimato, que se torna irrelevante, que cai no esquecimento. Mas ele queria fazer com sua vida algo que ecoasse pela eternidade. Era esta a oração daquele homem. Deus, que a minha vida não seja inútil. Que eu não veja ela escorrer pelos meus dedos sem fazer nada relevante. E o relevante aqui não é o relevante que o mundo tem como sucesso. Para o mundo, o que é fazer algo relevante? É marcar o seu nome na história. É ganhar o Nobel da Paz. É descobrir uma nova coisa. É fazer um novo invento. É alcançar o topo dos milionários. Não. Uma vida que realmente é de sucesso, é uma vida que ecoa na eternidade. Veja que, mais uma vez, voltando ao nosso relato bíblico, os discípulos pareceram não entender o que Jesus dizia naquele momento. Veja como às vezes nós também, como discípulos, ficamos tão atordoados e focamos demais nos nossos sonhos, que perdemos noção daquilo que é a vontade do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele não está preocupado com o que você há de fazer aqui, com o que você há de construir aqui, afinal, todas as coisas que você edificar aqui ficarão. Ele está preocupado se nós estamos fazendo algo ou não, que vai ecoar na eternidade, que vai transcender esta vida. O que Jesus está propondo a esses discípulos pode não parecer, mas é algo sublime. O que Jesus está dizendo é: vocês querem deixar uma marca na eternidade? Vocês querem fazer a vida de vocês valer a pena? Vocês querem não apenas passar por essa terra e, como uma planta, crescer, reproduzir e morrer? Pois bem, tomem a cruz de vocês. Nós precisamos investir a nossa vida, irmãos, em algo que ficará pela eternidade. Não em algo fútil ou passageiro, que será esquecido pelas pessoas. E pior, por Deus. É o que Jesus diz aqui no verso 24 e 25. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. E aí no verso 25. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? É isso que está em xeque essa noite. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, você realizar todos os seus sonhos, você alcançar todos os seus objetivos, a troco da eternidade? Não adianta. Não adianta. Seguir a Jesus é aprender, irmãos, a abrir mão de sonhos e planos, constantemente, e às vezes, diariamente. Jesus disse: aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz dia a dia. Tome cada dia a sua cruz. Foi o que Jesus disse àqueles discípulos. Ou seja, a cruz de Cristo não é algo que acontece como um evento único na vida do cristão, mas é algo que precisa acontecer desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. É todo dia. É todo dia. Se abdicando da nossa vontade, diminuindo para que Ele cresça. Cruz é algo diário. É algo que quer se colocar sobre os seus sonhos.
E se você quer viver os sonhos de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai aprender. Você vai ter que aprender a fincar a cruz em algum desses projetos. Eu não estou dizendo que planejar, sonhar, ter objetivos é pecaminoso, é claro que não. É claro que não, mas nós não temos ciência completa da vontade de Deus. Então nós planejamos, porque a Bíblia diz que o nobre projeta e na sua nobreza perseverará. Mas o que eu estou dizendo é que esses planos, esses projetos, eles devem estar submissos à vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes vai ser, você não irá fazer isso. E neste momento, você precisa decidir a quem você serve. Veja que a cruz de alguns são mais pesadas, a cruz de alguns é mais pesada do que a de outros. Alguns enfrentarão tribulações, angústias, uma vida difícil, outros nem tanto. O processo de Deus é diferente na vida de cada um. Mas um fato aqui é intrínseco. Todos têm uma cruz para carregar. E essa cruz não pode ser levada por outros. Ela não pode ser terceirizada. Somente isso terá peso na eternidade. Como diz aquele maravilhoso hino da harpa: levarei eu também a minha cruz, para que por uma coroa eu possa trocar. Quando nós abraçamos a cruz e vivemos por ela, nós também podemos ter certeza que uma coroa nos espera diante do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, ao fim de sua vida: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E a coroa da justiça está também reservada a todos que amam a vinda do Senhor, a todos que combaterem o bom combate da fé, a todos que perseverarem na cruz de Cristo. Irmãos, a minha sogra, ela morou por 3 anos nos Estados Unidos. E sabe quantos dólares ela investiu lá? Nenhum. Vivia com o mínimo para comer, vestir-se e pagar o seu aluguel. Todo o seu dinheiro foi investido aqui. E por quê? Porque ela era peregrina naquela terra. Ela estava lá, mas não era de lá. Foi a trabalho. Ele estava então investindo na terra que um dia voltaria. A nossa pátria amada, Brasil. Da mesma forma, irmãos, nós estamos aqui só de passagem. Nós somos peregrinos. E qual é o peregrino que constrói uma casa na beira da estrada que terá que percorrer até o fim? Ninguém constrói uma casa na beira da estrada sabendo que precisará deixá-la para trás. Portanto, reservamos a riqueza e investimos na nossa verdadeira pátria. Mas muitos são assim. Eles estão aqui e eles investem todo o seu esforço, toda a sua energia, todo o seu recurso nas coisas daqui, como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Não vamos. Estamos de passagem. Somos peregrinos. A Bíblia, em Lucas 12, vai falar sobre um homem cheio de planos, cheio de projetos. Ele enriqueceu muito, ele disse: olha, eu tenho muito. Então o que farei eu? Destruirei esses celeiros e construirei outros ainda maiores. Depois, deitarei, descansarei e me alegrarei. O que a Bíblia declara é o seguinte: louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se Deus pedir a sua alma nessa noite, o que você tem preparado, para quem será? O que você tem construído, para quem será? Irmãos, nós precisamos amontoar tesouros no céu, e não aqui. As coisas que conquistamos aqui ficarão, nós não levaremos nada. Nada. Portanto, faça como aquela irmã. Um compromisso de servir a Deus de maneira mais intensa nesse ano. Paulo ele vai dizer o seguinte, que tendo que comer e o que beber devemos estar contentes. Irmãos, nós temos muito mais que isso.
Então invista a sua vida em algo que vale a pena. Pare de olhar para este mundo, nós não somos daqui. Eu gosto muito de uma ilustração de uma mulher que ela era bem pobre. E ela tinha um sonho de dar uma vida melhor para o seu filho. Certa vez, caminhando por uma floresta, ela encontra uma caverna e da caverna uma luz amarela resplandecente saindo dali, convidando-a para entrar. Ela entra naquela caverna e uma voz sai dali dizendo: pegue o quanto quiser, só não esqueça o mais importante. Quando ela chega ao fundo daquela caverna, há ali tesouros inigualáveis: ouro, prata, pedras preciosas, anéis, colares, braceletes, cintos, correntes, rubis, diamantes. E aquela mulher fica maravilhada com tamanha riqueza, com tamanho tesouro, e ela coloca a sua criança de lado e começa a encher os seus bolsos com aquilo. A caverna emite uma segunda vez uma voz dizendo: pegue o quanto quiser, só não esqueça o mais importante. E aquela mulher aproveita aquele tempo e enche mais o seu bolso, e enche mais as suas vestes. Uma terceira voz sai daquela caverna e diz: você tem que sair da caverna agora, só não esqueça o mais importante. E aquela mulher então sai com os bolsos cheios de dinheiro, com toda aquela riqueza, e a caverna fecha-se para sempre. E ela fica por um minuto maravilhada com tanto de coisa que ela pegou ali, e tudo de graça. Mas ao olhar para o lado, ela percebe que esqueceu o seu filho dentro da caverna. Ou seja, aquela mulher vislumbrada por aqueles tesouros acabou por se esquecer do mais importante. Muitos cristãos fazem isso. Eles vivem uma vida em busca de riquezas, de conquistar aqui, e se esquecem do mais importante: uma vida com Deus. Conforto, vida boa e dinheiro não é tudo. Aliás, os homens que têm isso apenas são os mais miseráveis, porque eles só têm dinheiro. Nós temos a Cristo, algo de valor inestimável, e é algo que nós devemos perseguir e perseverar em segui-lo. É algo que vale a pena investir a sua vida. Você investiria a sua vida na bolsa de valores, em uma ação que está quebrando? É claro que não, só um louco faria isso. Você investiria o seu recurso em algo que está valorizando. Pois bem, a sua vida é o maior recurso que você tem, então invista em Deus, invista na obra do Senhor, e certamente ela não será vã ou perdida. Terceiro e último princípio. O novo ano é a aproximação do fim dos anos. Olha o que diz o verso 26 e 27. Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória, e na glória do Pai, e dos seus santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim, e das minhas palavras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Sabe uma coisa que eu nunca vi? No começo de ano, numa virada de ano? Alguém orando em lágrimas, dizendo: Senhor Jesus, que este seja o ano da tua vinda, Maranata, consuma os séculos, como prometeste. Não. Nunca vi alguém orando assim, em lágrimas, com paixão intensa pela vinda do Senhor, pela promessa da ressurreição deste corpo que está maculado pelo pecado. Mas deveria, porque o novo ano não significa necessariamente um recomeço, mas a aproximação do fim, da consumação dos séculos. Mas veja como os nossos sonhos e projetos, às vezes, esfriam do nosso coração até mesmo esse maravilhoso anseio pela vinda do Senhor. Muitos, inclusive, como diz Jesus, se envergonham da sua palavra. Ou seja, trocam a sua primogenitura por um prato de lentilhas.
se envergonham do Senhor. E a Bíblia diz que Deus também se envergonhará de vocês. Em troca de sonhos, projetos, negociam valores, princípios intrínsecos da palavra de Deus. Certa vez eu estava conversando com a irmã a respeito disso, sobre a vinda de Jesus, e eu estava falando, nossa, eu quero que Jesus ele volte, e volte o quanto antes. E ela respondia para mim da seguinte forma, eu também, pastor, eu quero muito que Jesus volte, mas eu gostaria de casar antes. E eu parei e pensei, né? Ela não sabe o que pedes, né? Brincadeira. Mas é a vinda do Senhor. É o casamento de Cristo com a igreja. O maior acontecimento da história. E esta irmã está pensando no seu vil casamento. Talvez você não seja assim. Talvez você já seja casado. Mas às vezes o seu coração está, eu quero que Jesus volte antes, mas antes eu gostaria de ser promovido no meu trabalho. Antes eu gostaria de construir aquela casa dos sonhos. Antes eu gostaria de viajar para Paris, para Israel. Antes eu gostaria de ver meus filhos crescerem, casarem. Irmãos, então, nesse começo de ano, deveríamos celebrar que a vinda do Senhor Jesus está mais próxima. E isso é maior que qualquer coisa que nós podemos imaginar. E existem basicamente duas maneiras de Jesus voltar. A maneira gloriosa, nas nuvens, onde todo olho verá e todo joelho se dobrará. Um dia de grande alegria e terror para aqueles que não creram no seu nome. Irmãos, quão maravilhoso será esse dia. Isso deveria ocupar as nossas mentes e corações. Mas existe uma segunda forma, que é através da morte. Eu sei que você às vezes não gosta disso, de ouvir que você vai morrer, mas você vai morrer, meu irmão. Eu não sou Jesus, e eu não posso fazer como ele fez aqui, uma previsão, dizendo que alguns ali não provariam a morte até que vejam o reino de Deus. Mas eu posso dizer uma coisa, mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas isso não deve turbar o seu coração. Porque se nós morrermos, Jesus voltou para nós. De forma que a morte para o cristão, para o crente, é apenas a volta para casa. Jesus ele foi para nos preparar uma morada. Talvez Jesus volte para alguns de nós este ano. Isso não seria glorioso? É claro que seria. Eu sei, nós iríamos nos entristecer por aquela perda. Mas os céus estariam em alegria. Aquela pessoa também estaria em alegria. Porque para nós, como diz Filipenses 1:21, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Visto que um ano novo é apenas a aproximação da consumação dos séculos, eu gostaria de desafiar você a alimentar isso no seu coração. Aclamar todo o santo dia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Martim Lutero ele diz algo extremamente relevante. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. É dessa forma que nós queremos, que nós devemos desejar viver. E nessa perspectiva, toda renúncia, comparado à recompensa, vale a pena. Eu almejo por esse grande dia. Quantos mais almejam comigo? Amém?